E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer a fase 3 agora que eu estava devendo para vocês a fase 3 aí. Eu tô na verdade na última questão da fase 2, mas eu vou colocar tudo junto com a fase 3 já, tá? Então aqui tem um diagrama de fases, né? Se você olhar lá no capítulo 1 do seu material, na página 71, lá na página 71, tem isso aqui explicando sobre o diagrama de fases, tá? E na verdade é o que, gente? É apenas um gráfico que vai mostrar o estado físico de uma substância através da pressão e temperatura. Então, se eu quero saber se ela vai ser um sólido, líquido ou gasoso, ou vapor, eu vou ter que olhar a informação da pressão juntamente com a temperatura. E lembrando, ó, sempre a gente vai ter essas três linhas aqui, quer ver? Primeira linha, onde o sólido vira um líquido, que é a fusão, não é? A segunda linha, que é a linha 2 aqui, ó, onde o líquido pode virar um gás ou vapor, que é a vaporização, né? Que depende aí pode ser uma ebulição, uma calefação, uma evaporação, depende de temperatura e pressão. E aqui, onde o sólido vai direto para o gás, que é uma sublimação. Então, são essas três linhas que a gente vai ter no diagrama de fase. Lembrando que se por acaso, desculpa gente, se por acaso estiver aqui, ó, na linha, a gente tem que colocar os dois estados. Por exemplo, se eu falar que eu tenho uma substância que ela está nessa temperatura aqui, ó, e nessa pressão, ela vai estar sólida se convertendo em líquido, ou seja, ela vai estar passando por uma fusão. Então eu tenho que colocar o sólido e o líquido, tá? Aqui a gente sabe que a gente tem um ponto triplo, né? Esse ponto aqui é onde basicamente a gente vai ter a substância nos três estados físicos da matéria. Tá? Então acho que já expliquei também, não vou perder muito tempo porque eu acho que é muito tranquilo. Vamos lá então. Tá aqui então o diagrama de fase. Lembra que é sólido, líquido e gasoso. Essa região toda são assim, tá, gente? Lendo a questão. De acordo com o diagrama ao lado, responda as questões abaixo. Letra A. Em que fase a substância se encontra quando a pressão for 300 milímetros de mercúrio e a temperatura de 10 graus Celsius? Então, né, pressão de 300. Lá de pressão está aqui, ó, 300. E a temperatura 10, então se a gente for jogar no gráfico, vai estar aqui o ponto A, não é? O ponto A vai ser o que então? Está no lado do sólido, não é, gente? Então, letra A, sólido. Só isso, mais nada. Questão B. Em que fase a substância se encontra quando pressão de 300 e temperatura 30? Então vamos lá. Segue a pressão 300, só que a temperatura agora vai estar aqui, ó, no 30, tá vendo? Joga aqui embaixo 30, faz o cruzamento, a gente vai ver que agora ela vai ser o quê? Um líquido, né? Então aqui, substância no estado líquido, beleza? Letra C. Qual o nome da mudança de fase que ocorre quando a substância passa de B para A? Cadê o B? O B está aqui, que é um líquido, passa para cá, que é um A, que é um sólido. Ó. Então, quando um líquido vira sólido, qual é o nome do processo? Volta lá no material, solidificação. Né? Processo de solidificação, processo que perde energia e é chamado de exotérmico, tá? Então, solidificação, letra C aí. Letra D. Qual o nome da mudança de fase que ocorre quando a substância D passa para E? Então, cadê a substância D? Tá aqui, ó. Bom, o D tá onde? Está no lado do gás aqui, não é? Então, ele está saindo de um gás e convertendo em quê? Está no E? O E está em qual lado? Esse lado aqui é o lado líquido, não é assim? Então, quando um gás vira líquido, é chamado de quê, pessoal? Condensação ou até liquefação, tá? Então, são dois nomes que é aceito, tá, gente? Condensar ou liquefazer. Lembrando que condensar, eles falam mais em vapor para líquido, que a gente sabe que é água, vapor. E, no caso de gás, é um processo mais forte, mas os autores consideram basicamente o mesmo, então eu vou considerar também, tá? Então aqui é a condensação ou liquefação. Letra E. Em que fase a substância não poderá se encontrar se estiver submetida a uma pressão inferior ao do ponto triplo? Então, ponto triplo está aqui, não é? Então a pressão ela tem que ser inferior. Então, olha só, eu vou descer, que a pressão vai ser inferior. Ela vai estar em quê? Ela vai estar no estado gasoso. Então, olha a pergunta: em que fase a substância não poderá se encontrar se estiver submetida a uma pressão inferior à do ponto triplo? Na verdade, se ela está inferior ao do ponto triplo, ela não vai estar em duas, né? Aqui na verdade seria em quais fases, né? Que vai ser o quê? Que vai ser a fase líquida, né? Vai ser a fase sólida, né? E a fase líquida aqui. Então, se eu tenho ela aqui, ó, com os três estados e abaixo a pressão,
e no caso eu estou mantendo a temperatura, né, porque a questão não fala de temperatura, eu vou ter ela no estado gasoso, não podendo ter ela no estado sólido e no estado líquido, tá? Deu para entender aí, pessoal? Então acho que é tranquilo, qualquer coisa fala comigo aí. Vamos lá agora para a fase 3 WebQuest. Abriu aqui já, então vamos lá. Ó. Primeira questão, né? Se você já sabe, vai apertando a tecla L aí que vai adiantando em 10 segundos, tá? Mas eu vou ler e fazer um por um. Vamos lá, ó. Considere os experimentos equacionados, tá aqui. Água, gás hidrogênio, mais gás oxigênio. Isso quer dizer o que, gente? A pergunta final quer saber quais são os químicos. Mesma coisa da fase 1 e fase 2, tá? Olha o que tem aqui do início, ó. Tem uma água inicialmente e no final eu tenho substâncias diferentes, tá vendo? Que é gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, houve sim uma transformação química aqui. Então, na primeira questão, no primeiro item aqui, é uma transformação química. Item 2, eu tenho gelo e esse gelo está se transformando em água líquida. Mudou alguma coisa, gente? Não, porque aqui é água e aqui também é água. Então não é uma transformação química, tá? Não é um fenômeno químico. 3. O papel. Quando é que o papel vai virar um gás carbônico e água, hein? Lembra da combustão? Exatamente, quando você queimar ele, ó. Então você queima o papel e esse papel se converte em gás carbônico e água. Processo de combustão. Esse é químico, tá? Entende que a substância inicial é diferente da substância final. 4. Eu vou ter aqui o iodo sólido, que vai converter em quê? Iodo gasoso. Se o iodo sólido se converte em gasoso, tudo é iodo, não é? Então, não tem nada de transformação química aqui, é transformação física, tá? O 5 está aqui, ó. Eu tenho um vinho que se converte no vinagre. Poxa, vinho e vinagre é a mesma coisa? Não é. Quando o vinho oxida, a gente fica velho, ele pode se converter no vinagre. Tanto se ele deixar o frasco dele aberto, essa mudança acontece naturalmente, tá? Então, aqui sim é uma reação química, ó. E o último aqui, ó, eu tenho uma barra de ferro, e nessa barra de ferro, houve a formação de quê? De ferrugem. Já expliquei que todo processo de oxidação, de perda de elétron é químico, porque o ferrugem, ele aparece no final, é uma substância nova que estava ali. Então, para limpar o ferro, tem que lixar. Aí o ferrugem vai cair. Então, foi formada uma substância nova, que é a ferrugem ali, tá? Então, é químico também. Então, vamos assinar qual vai ser as químicas. A química, então, primeiro, A1. Que mais? 3, 5 e 6. 1, 3, 5 e 6. É a letra B, tá? Letra B. 1, 3, 5 e 6. Próxima questão é a questão 2. Analise os processos a seguir. Marque aquele que não representa uma transformação química. Vamos lá então. A oxidação de uma ferramenta. Oxidar é ficar velho, é estragar, é enferrujar. Então é químico, tá, pessoal? Sempre é químico. Queimar alguma coisa com alteração, liberação de gás. Queimar a floresta libera gás. Muda a matéria, é químico. Evaporação do álcool, que evaporou a mudança de estado físico. Então, você vai ter o álcool no estado gasoso. Então, você ainda vai ter o álcool no estado gasoso. Então, não é químico aqui, ó. Então, a letra C já é a correta, tá? Pede aqui, não é químico. Letra D, digestão de sanduíche, né? Digestão de qualquer alimento. Receber suco intestinal. Recebe enzimas, né? Que vai mudar o alimento. Então, aqui vai ser químico, tá? Então, letra C é a resposta da questão 2. Questão 3. A seguir, tem exemplo de fenômenos químicos. Vamos lá, então. O vinho, que é transformado em vinagre pela ação da bactéria. Tá. O leite, que é transformado em coalhada pela ação dos micro-organismos. Beleza. 2. Aqui, ó, realmente, tudo aqui é químico, tá, gente? Leite, o vinho em vinagre é químico. E o azedado do leite também é químico, porque você muda a matéria nas duas situações. 2. A planta captura CO2 da atmosfera e a transforma em seiva, liberando O2. Então, olha só, a planta pega um tipo de gás e libera outro tipo de gás, tá vendo? Então, um processo químico, ó, porque você muda a matéria. Então, fotossíntese é químico, tá? Digestão de qualquer alimento, já falei agora ali, é químico. Então, aqui você muda a matéria, é químico. O ímã que atrai animais de ferro, sobre ação magnética. Se você pega um ímã e atrai um material metálico, nada sofre em relação à matéria ali, só uma atração. Então, aqui é físico, tá? A 5. É possível transformar um metal cobre em fios e em lâminas.
tá certo. Né? Mas aqui não tem nada a ver com ser químico, não. Mas pode sim, tá? Você pega um metal aí, você pode converter em fios. Isso é uma característica metálica, tá? De poder transformar os metais em fios. Já até a gente usa demais aí. E lâminas também. Então, quais são as verdadeiras? Ó, o CK1 é verdadeira, tá? A2, verdadeira. A3, verdadeira. A4, verdadeira. E A5, verdadeira. Então, aqui é a letra C, tá? Não tem nada errado aqui, não. Tá tudo certinho. Ah, não, a pergunta tá falando de quais são os químicos, né? Eu tô viajando aqui, ó. Quais são os químicos aqui, ó? Quais são os fenômenos químicos? Então vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro. O quarto não é. E aqui também você pode transformar isso, que não vai mudar nada, tá? Você vai diminuir a barra, não muda nada. Então, a letra E, então, né? É 1, 2, 3 só, tá bom? Foi mal aí. Vamos seguir para não perder tempo. Tá lá assim, quando a substância muda de tamanho, forma, aparência ou volume, sem alterar sua composição. Não altera a composição. Temos o fenômeno o quê? De cara, né? Se não alterar a composição, vai ser o quê? Químico. Vai ser físico, não muda nada. Então você não mexe com a matéria, vai ser físico, tá bom? Tem muita questão assim aí. Questão 5. Qual dos seguintes estados é o mais desordenado? O que é aí, gente? Eu vou mostrar aqui no material. Aqui, ó. Sólido, líquido, gasoso. Pô, de cara, quem tem maior grau de desorganização aqui? Desordenado é maior agitação, é estar mais afastado, tá? É agitar mais. Então, aqui, ó. Maior grau de agitação, maior movimentação, maior energia cinética vai estar no gasoso, viu? Depois líquido, depois sólido, tá? Então, se quer saber, ó, qual dos seguintes é o mais ordenado, vamos ver, ó. Gás próximo à temperatura de condensação. O que é que vocês acham aí? Lembrando, ele é um gás, né? Se ele é um gás, ele está no maior grau de desorganização, tá? Ele está próximo a condensar, ele está próximo a virar um líquido novamente. Mas estando próximo quer dizer que virou, não. Então, vamos deixar a letra E por separado. Um líquido próximo ao ponto de ebulição. Bom, então pensa, gente, ele é o líquido, né? Então, eu já sei que esse aqui já é mais organizado em termos de movimentação do que esse aqui. Sólido próximo à fusão. O cara próximo a derreter. Lógico que não, né? Ele é um sólido, ele é o mais ordenado, ele é o que tem menor energia cinética, tá? E líquido próximo ao congelar, líquido próximo à congelação ali. Então, também, ele tem menor do que o gás aqui. Então, assim, só lembrar, qual o mais organizado, o mais ordenado de uma energia? É o gás, tá? Esse aqui é menor do que o gás, esse aqui já é menor do que o líquido, tá? Então, a resposta seria essa aqui. É só olhar aqui no material, que você vai ver que o maior grau de desorganização, maior grau, a energia cinética é do gás aqui, tá? Então, letra A. Questão 6. Questão 6. Em relação à mudança de estado, é correto afirmar. Então, você tem dois gráficos aqui, tá? Eu vou falar logo aqui de cara, ó. Esse aqui é a substância pura, porque é patamar da fusão reto, ebulição reto, e que mistura porque está torto, né? E aqui está reto. Lembra que essa mistura aqui é especial, chama azeotrópica, né? Eu até expliquei para alguns em sala de aula, que só de não estar reta aqui, eu já sei que vai ser um tipo de mistura, tá? Só que essa aqui é um tipo especial, mas vamos lá na questão. Letra A, o segmento T1 no gráfico B caracteriza uma substância pura. Ó, o gráfico B, T1 e T1, esses dois aqui, ó. Esse intervalo aqui de fusão vai caracterizar uma mistura, né, gente? Então, letra A já está fora aí. Eu já expliquei isso aqui para vocês. A letra B, o gráfico A representa a mudança de estado físico de uma mistura altética. Mistura altética, pessoal, é aquela que tem a fusão reta e a ebulição tinha que estar torta aqui, tá? Então, isso aqui não é mistura altética, não. Isso aqui é uma substância pura no gráfico A. Então, a B está errada. A C, o gráfico B representa a mudança de estado físico de uma mistura azeotrópica. Bom, o gráfico B, tá certo. Então, essa aqui é azeotrópico mesmo, tá? Eu não sei se eu falei com vocês aí no A ou B. Eu sei que alguém me perguntou, eu falei para eles lá. Acho que foi até Maria Luísa.
Eu falei sobre esse gráfico para ela lá. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu vou procurar e daqui a pouco eu falo sobre esses dois gráficos aqui, tá? Esse realmente é um gráfico azeotrópico, tá, gente? Então a letra B, a letra C, no caso, ela está correta. Vamos para a questão 8. Acredita-se que os cometas sejam bolas de gelo que, ao se aproximarem do Sol, volatilizam parcialmente a baixa pressão do espaço. Qual das flechas do diagrama ao lado corresponde à transformação citada? Então tá falando o que, gente? Que as bolas de gelo, que ao se encontrar com o Sol, volatilizam. O que é isso? É quando um gelo, olha só, um sólido volatilizar e virar gás. Então, uma substância volátil é aquela que rapidamente ela se converte em gás. Então, aonde que eu vou ter, por exemplo, no diagrama ali, o gelo se convertendo em gás? De onde, né? Qual é a flecha que eu vou utilizar aqui? Então, lembra que aqui é o que, gente? É sólido, né? Aqui é líquido e aqui vai ser o gás. Então, eu vou ter que passar do sólido diretamente para o gás, que vai ser então a setinha C aqui, tá? Questão bem facinha, né? Fica aí para vocês. Questão 9. Uma certa quantidade de magnésio foi queimada em uma cápsula de porcelana. Um copinho qualquer, tá? Magnésio é um metal que ele pode ser queimado. Pesando-se a cápsula antes e depois, observa-se um aumento de peso. Este fato contradiz a lei de Lavoisier? Responda sim ou não e justifique sua resposta. Essa questão aqui é uma questão que envolve a lei de Lavoisier, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo aqui primeiro rapidão. Quando você, por exemplo, queima o papel, e você pesa antes o papel e depois você vai tentar pesar a cinza, a massa é diferente. Mas por que a massa é diferente? Porque na queima libera gás. O papel, o gás sai da queima do papel. As moléculas que estavam no papel são liberadas para o ambiente. Então perde massa. Por isso que Lavoisier falava, toda reação, o reagente tem a mesma massa do produto, só que em recipiente fechado, tá? Só que existem algumas reações onde, por exemplo, em vez de o gás sair, ele pode chegar na molécula, tá? E nesse chegar na molécula aí é que as coisas podem acontecer. Um exemplo disso aí, ó, é nessa queima da questão 9. Porque quando a pessoa queima o magnésio, ele vai reagir com o oxigênio do ar, o oxigênio vai grudar no magnésio, tá? E se vai grudar no magnésio, agora eu vou ter um óxido chamado óxido de magnésio no final. É uma substância diferente do magnésio no início, então é uma reação química. Só que o que acontece aí? A reação ela só acontece com presença de quê? De oxigênio. Tá? Então ela vai acontecer com oxigênio, vai pegar o oxigênio do ar e vai se converter em um óxido, uma substância nova. Contradiz a lei de Lavoisier? Poxa, eu estou explicando que não, no caso, porque houve uma reação com a substância que estava na atmosfera. Se eu comparar o magnésio antes e o magnésio depois, só o magnésio, a massa é a mesma. A situação está chegando uma nova substância que é o oxigênio, que está grudando no magnésio. Tá? Então a gente tem que só justificar que para toda reação, a lei de Lavoisier ela é totalmente única. A massa do reagente é igual ao do produto. Só que nessa situação, por exemplo, aí, é que chegou uma nova substância, tá? E essa nova substância, ao chegar, ela basicamente vai aumentar a massa. Se você deixar, por exemplo, o bombril enferrujar, se você, por exemplo, pegar o bombril, jogar água nele e gelar, no processo de enferrujamento do bombril, ele consegue aumentar a sua massa. Então, olha, é uma reação química, né? Porque eu sei que enferrujar é uma oxidação, perde elétron, muda a matéria. Criou ferrugem ali. Mas essa ferrugem é o quê? Há um aumento de massa, porque aí ele está ganhando oxigênio do ambiente. Tá? Então tem essas situações aí. Tá bom? Então a questão 9, você vai colocar que ela na verdade, ela segue a lei de Lavoisier, né? Porque começa com magnésio e termina com magnésio, mas ganhou massa por ação do oxigênio, viu? Um justificativo aí. Bom, questão 10 agora é uma questão que envolve mol. E agora chegou a parte do mol, né? A gente tem que ter mais atenção. E é a parte que talvez os alunos vão ter maior dificuldade, tá? Então vamos lá, a questão 10, está lá assim, ó. Quantos átomos de titânio
há em um parafuso de 6 gramas desse metal. Então eu tenho 6 gramas de titânio, quero saber quantos átomos eu vou ter então. E aqui no final, tá dando a massa atômica dele, tá? Bom, aqui é diferente, porque aqui pediu o que, gente? Quantidade de átomos, já te deu a massa do próprio elemento, que é o titânio. Não é uma substância composta, ela é formada só de TI mesmo, tá, gente? Que é o elemento químico lá. Então, poxa, eu já falei isso várias vezes na sala de aula. Como é que a gente faz, então? Já que foi dada a massa, eu já posso converter. Eu sei que a massa do titânio aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Eu sei que a massa do titânio... Deixa eu colocar a TI aqui, ó. Vai ser igual o quê? Deixa eu colocar aqui. 48 gramas barra mol. Se deu massa atômica, gente, é a mesma da massa molar. Então, lembra quando eu falei que na questão, quando tem a palavra átomos lá, ó, tá? Tem a palavra átomos, a gente vai usar o numeral do mol. E qual é o valor do numeral do mol mesmo, pessoal? É 602, né, vezes 10 elevado a 23. Deixa aí, ó. Então, olha só, eu sei que 1 mol de titânio vai ter 48 gramas, não é? Só que eu não vou usar um mol, vou usar o que no lugar do mol? A quantidade de átomos que formam o composto, tá? Então, toda vez que tiver a palavra átomo lá no início pedindo sobre átomo, gente, o procedimento é esse. Então, eu vou trocar a palavra átomo e vou colocar o numeral do mol. Vou até colocar um pouco mais abaixo aqui, ó, porque esse em cima não serve para mim mais não, tá? Aqui, ó, tá separado, viu? Eu vou usar essa parte de baixo agora aqui, ó. Só que olha só aqui, ó. Eu tô falando só do TI, não é? Então, isso aqui é a quantidade do TI, que é o titânio, tá? Já que não é uma molécula, então esse aqui só é o TI. Eu sei que em 1 mol ele vai ter 48 gramas. Só que lá não fala em 48 gramas. Lá fala de quê, pessoal? Lá fala de 6 gramas ali, ó. Então, em 6 gramas... Vou colocar aqui, ó, em 6 gramas... Tá vendo? Em 6 gramas eu vou ter o que de átomos ali? Então, essa é a regra de 3 que a gente faz. E aí, a gente faz o quê? 48 vezes x dá o quê? 48x, que é igual. Aí você vai multiplicar para mim 6,02 vezes 6, 36,12, né? Esquece o 10 a 23, lembra que eu falei? O x vai ser igual a 36,12 dividido por 48. X vai ser igual, deixa eu colocar aqui, 0,7525. Aí você coloca vezes 10 elevado a 23. A casinha tem que ser andada para a direita, né? Lembra das regras da matemática lá? Então, o x vai ser igual a 7,525 vezes 10. Diminui o valor, né? Lembra, anda para a direita, diminui o valor. Regra do Didi. Elevado a 22. Essa é a minha resposta, né? A resposta da questão. Então, é 7,525 vezes 10 a 22 também, tá? Ou então aqui, por exemplo, ó, sem fazer regra de 3, para não perder muito tempo, você faz o quê? De 48 para chegar no 6, né? Houve uma divisão por 8 aqui, ó. Porque 48 dividido por 8 é igual a 6, não é? Então, se você divide aqui por 6, você pode pegar esse numeral aqui, ó, e dividir por 6 também, né? A proporção é a mesma, aí vai dar o 0,7525, tá? É um processo mais rápido de fazer, mas é a mesma coisa, viu? Então, a questão tá aí, o resultado tá aí. Vamos voltar lá, então. Questão 11 agora, vamos na questão 11 aqui. Vamos ler a questão, então. O nitrogênio é um elemento essencial para o sistema biológico, sendo constituído de aminoácidos e enzimas. Na atmosfera, é o principal componente na forma de moléculas diatômicas, altamente estáveis. Contudo, forma com oxigênio diversos compostos gasosos. A mistura de gases foi preparada a partir de 22 gramas de NO2, de N2O,
3 mol de N2O4 e 2,4 vezes 10 a 24 moléculas de NO2. Qual é a quantidade total de mol da mistura? Então, olha só, fala do hidrogênio, e foi dado aqui no final da questão, ó, uma quantidade, 22 gramas de NO2, 3 mol de N2O4 e 2,4 moléculas, não é? Eu tenho que fazer o quê? Se está pedindo quantidade de mol, eu tenho que converter 22 gramas de N2O em mol. Aqui já está em mol, não preciso fazer nada. Eu vou converter 2,4 vezes 10 a 24 moléculas de NO2 em mol. Então, acho que é bem tranquilo também essa parte aqui, tá? Então, vamos fazer? Então, vou pegar aqui, ó. Primeiro, como é que eu transformo 22 gramas de NO2, de N2O em mol, pessoal? Massa na tabela periódica do N é 14, 14 vezes 2, 28, com mais 16 do O, dá 38, com mais 6, 42, né? Massa 42, 44, tá? Não é 42 não, 44. Então, eu já sei que a massa molar aqui, então, ó, deixa eu chegar isso para lá, tá? Para não bagunçar aqui, ó. A massa aqui, então, vai ser 44 gramas barra mol. Isso quer dizer o que, então? Que um mol tem 44 gramas, né? Se o mol tem 44 gramas, gente, poxa, olha só, 22 gramas aqui vai ter o quê? Dá para ver que é a metade, né? Então, se você pensar aí, ó, o X aqui vai ser 22 gramas, você vai entender que vai ter a metade aí, né? Então, olha só aqui, ó, é só lembrar, 44 dividido por 22, né, vai dar 2. Então, aqui, essa divisão vai ser a metade, então aqui vai ser 0,5. 0,5 aqui, ó, tá bom? Mol. Já achei a quantidade de mol aqui, eu fiz só para mostrar mesmo, tá? Que é bem fácil. Então, olha só aqui, ó, já tenho 3 mols, então, 0,5 mol de N2O. Essa aqui já está em mol, não preciso fazer nada, né? Então, olha só, eu vou só somar aqui, vou colocar para somar, tá? Somar aqui, ó. Somar, pronto. E agora, o que é que acontece, gente? Eu tenho aqui 2,4 vezes 10 a 24 moléculas de NO2. Poxa, não foi dado massa, foi? Então não precisa fazer nada de massa aí. Só que a gente tem que lembrar. Quanto que vale um mol? Um mol não é 6,02 vezes 10 a 24? Não é assim? Você está falando de moléculas. Então pensa bem aqui, ó. Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Em um mol, eu vou ter 6,02 vezes 10 elevado a 23. Não é assim? Só que lá foi me dado o quê? Isso aqui pode ser quantidade de moléculas, tá, gente? O mol é isso aqui tudo de qualquer coisa, inclusive de moléculas. Então, se eu pegar, então, 2,4, ó, então eu vou querer achar o mol, não é? Se eu pegar, então, 2,4 vezes 10 elevado a 24, eu vou ter quantos mols, então? Aquela regra de 3 que a gente faz, tá? Então, ficaria o que, ó? Você pode... Sabe o que eu acho bacana fazer aqui? Por exemplo, você tem aqui, ó, a base 10 diferente, né? Que é 23 e aqui é 24. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso, por exemplo, chegar essa vírgula para minha direita, para minha esquerda, né? Ficaria 0,6 e colocaria 24. Não é assim? Ou então eu vou chegar isso para onde aqui, ó? Eu vou chegar a vírgula para cá, ficaria 24 e eu vou diminuir um aqui, entendeu? Aí fica mais fácil até de trabalhar depois na multiplicação. Né? Então vou chegar uma vírgula para cá. Né? Lembra quando ando com a casa para minha direita? Cadê o zero? Eu vou diminuir. Então aqui agora fica 23, tá vendo? E aí vocês vão ver depois, vai ficar fácil trabalhar com essa matemática. Vamos fazer agora uma regra de 3. Esquece a base 10 para mim, tá? Então, ó, 1 vezes 6,02 vezes x, vou colocar devagar, tá? 6,02x. Que é igual a
1 vezes 24, no caso vai dar 24, não é? Então x vai ser igual a divisão de 24 dividido, né, por 602. Então, o meu x vai ser igual a 3,98, que na verdade vai ser um aproximado aí, ó, aproximadamente o 4, né? Então aqui vai ter 4 mols, viu? 4 mols, pode colocar o S em 4 mols assim, ó. Por que eu fiz isso aqui? Por que eu não vou usar o 1023 aqui, gente? Porque eu vou simplificar isso, eu vou cortar. Né? Quando eu igualei a base 10 aqui, ó, eu ia colocar aqui, por exemplo, 6 a 2, 10, 23 por 24, 10, 23. Né? Então simplificava. Então ficava isso aí. O 24, né? Dividido por 6. Eu vou fazer. Aí o que eu faço agora? Eu vou somar. Você tem aqui 4 mols, né? Do último aí. Esses 4 mols correspondem a isso aqui de moléculas, tá, gente? Que eu tinha feito agora. Você tem 4 mols mais 3, 7, mais meio, 7,5. A resposta, então, vai ser o quê? 7,5. Tá? Essa é a resposta da questão, tá vendo? Então, você achou meio mol aqui do N2O. Já tinha 3 mols de N2O4. E agora você achou aproximadamente 4 mols de NO2. Então, você soma aí 7 mols e meio. A resposta da questão. Beleza? A questão 11 aí. Então, saber o passo a passo, acho que fica mais fácil de fazer, não é? Qualquer coisa vocês voltam o vídeo aí, tá? A gente vai assistir de novo aí para pegar o que ficou faltando. Questão 12, vamos lá. Os motores a diesel lançam na atmosfera diversos gases, entre eles o SO2 e o monóxido de carbono, tá ali. Uma amostra dos gases emitidos por um motor a diesel foi recolhida. Observou-se que ela tinha 0,2 mol de dióxido de enxofre e 3 vezes 10 a 23 moléculas de monóxido de carbono. Qual é a massa em gramas referente aos gases emitidos? Então vamos fazer ela, vou separar aqui essa área para fazer também. Então olha só, eu tenho 0,2 mol de SO2 e eu tenho 3 vezes 10 a 23 moléculas de CO. Tá querendo a massa então, não é? Se quer a massa, tem que usar a massa que está na tabela periódica. Vamos lá então, o S32, o O16, 16 vezes 2, 32. Então aqui, ó, se eu somar, vai dar 64, viu? 64 gramas barra mol. Beleza? Então, o que vai acontecer? A gente está afirmando que um mol corresponde a 64 gramas, né? Se o mol corresponde a 64 e 0,2, 0,2 mol corresponde ao quê? Ao X. Você vai achar para mim esse X aí, tá? Bom, o que a gente pode fazer aqui, ó? Você pode fazer isso aqui direto, porque do 1 para chegar em 0,2, houve uma divisão por 5 aqui, ó. Se eu dividir 1 por 5, dá 0,2, não é? Então, se eu chegar e pegar o 64 e dividir por 5, vai dar o resultado da questão. Então, o X vai ser igual ao quê? Ó, vai ser 12,8 gramas. Ou então você faz devagar, né? Ou vai ser o quê? Ó? 1 vezes x, 64 vezes 0,2, 12,8, tá bom? É a mesma coisa. Então, eu já achei a massa do primeiro aqui, ó. Bom, o segundo aqui agora. Olha só, dá para perceber que isso aqui é meio mol, né? Porque se um mol é 6 vezes 10 a 23, aqui eu tenho 13 vezes 10 a 23. Então, isso aqui é meio mol, pessoal. Não precisa fazer muita coisa, não. Então, o que eu vou procurar aqui, ó? Primeiro, a massa do carbono é 12 e o O16, não é? Então, 12 mais 16, eu já sei que a minha massa molar aqui, ó, é 28 gramas para cada um mol, né? Você está pedindo a massa no final. Então, assim, se aqui está falando de moléculas, eu já sei que o mol corresponde a 6 vezes 10 a 23. 0,2 não faz diferença não, tá? Então, pensa bem, se a cada um mol, que é o dobro disso aqui, tem 28, isso que é meio mol vai ter a metade, que seria o quê? 14, tá? Fazendo devagar aqui, ó. Lembra que eu não vou colocar o mol, porque, né, apareceu a palavra moléculas aí, ó. 23.
corresponde a 14 gramas. É assim? E aqui, ó, 3 vezes 10 a 23 vai ser o quê? Vai ser o x. Então, nem vou quebrar a cabeça, gente, ó. Se em 1 inteiro, né, que é 6, se em 6 eu tenho 14, eu vou dividir aqui, né, por 2. Lá tem que ser dividido por 2 também. Aqui é 14, não, aqui é 28, tá? Tô doido. Porque a massa de 1 mol é 28, tá vendo? A massa molar, 1 mol é 28, ó. Então 1 mol é 28. Então se eu divido aqui por 2 para dar 3, aqui vai ser por 2 também. Então por isso que minha resposta vai ser 14, tá? A resposta aqui vai ser 14 gramas. Deixa eu colocar aqui 14 gramas. E vou somar agora, ó. Você tem 12,8. Você vai somar com 14, dá 26,8. Então a resposta da questão aí, ó. A resposta da questão, vou colocar aqui embaixo, ó. A resposta é 26,8 gramas, tá bom? Tá aí a resposta da questão, então. Última questão, questão 13, né? O vídeo tá ficando grande, hein? Tá lá assim, ó. A massa total de uma mistura formada de 15 gramas de água e 0,25 mol de glicose vai ser de quê? A massa total. Então já tá dando a massa da água. Eu tenho 15 gramas de água, já tem 15, não é? E 0,25 mol de glicose. Pô, então tem que procurar, né? Se te deu o mol e quer a massa, tem que procurar a massa atômica. Foi dar a massa atômica aqui, joga na molécula lá. Eu vou fazer ela devagar aqui, quer ver? Eu sei que para alguns não precisa, gente. Mas igual eu falei, tá? Quem tá sabendo, vai apertando aí. Apertando o botão errado. Vai apertando aí a tecla L, que vai adiantando devagar, né? De pouquinho em pouquinho, pra você não perder tempo. Viu? Tem que fazer devagar porque eu tenho gente que tem dificuldade demais. Vamos procurar a massa então aqui, ó. Bom, vamos lá devagar. O carbono vale 12, não é? Então, 12 vezes 6 é 72. Então, vou colocar aqui 72. 12, né, do hidrogênio, porque o hidrogênio vale 1 vezes 12, 12. E 16 vezes 6 dá 96. Somando tudo isso aí, se eu somar tudo isso aí, vai dar 180, viu? Vai dar 180 gramas por mol. Isso quer dizer o que então? Que 1 mol tem, e 1 mol de glicose, né, que é açúcar aí, ó, vai ter 180 gramas. Só que lá não tem 1 mol, lá foi dado o quê? 0,25 mols, não é assim? Então aqui vai ser o quê? X. Dá para fazer direto, dá. Porque se você olhar bem, ó, eu peguei um 1 aqui, se você dividir por 4, dá 0,25, não dá? Então se você pegar o 180 e dividir por 4 também, você vai achar a resposta aí. E a resposta é 45, né? 180 por 4 dá 45. Se não, faça devagar, com sua regra de 3 aí, que não vai ter dificuldade também não, tá? É igual a 45 gramas. Então, você tem 45 gramas, né, de glicose. E lá já fala que são 15 gramas de água. Só um minutinho. Lá já fala que são 15 gramas de água, tá vendo? Então, eu vou somar 45 mais 15, que vai dar 60. Letra C aqui, então. Tá bom? Pessoal, ó. Você viu aí, eu tô ficando um tempão pra fazer esses vídeos, hein? Quase 1 hora fazendo vídeo pra vocês. Dá uma moral aí, vai assistir, vamos tentar estudar. Tira as dúvidas comigo aí, tá bom? Ó, força pra vocês, sorte aí, viu? E tudo de bom aí, pessoal. Valeu. Tava devendo, paguei, tá?